meu nome é Otávio Dias, eu sou editor de conteúdo aqui da Fundação. O nosso diretor-geral, o Sérgio Fausto, está num outro compromisso que acabou atrasando, então ele vai demorar um pouquinho para chegar, espero que ele ainda consiga chegar. Enquanto isso, ele me pediu para substituí-lo aqui. Então, antes de passar a palavra para o Dr. Celso Laffer, o presidente do Conselho da Fundação, eu gostaria apenas de agradecer aos patrocinadores do nosso ciclo anual de seminários. Nós vamos mostrar aqui as logomarcas desses patrocinadores, sem os quais a gente não poderia fazer esse ciclo de seminários que a gente faz todos os anos, que são mais de 30 seminários sobre temas muito diversos. E também gostaria de mostrar aqui para vocês um breve vídeo, realmente curtinho, sobre a Fundação, para vocês conhecerem um pouquinho mais. É um vídeo bom e curto. Então vamos lá. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Obrigado. Bom, mais tarde, depois que o professor Celso Laffer falar, eu vou apresentar aqui nossos palestrantes, mas por agora eu gostaria então de passar para o professor Celso Laffer fazer um breve comentário aí sobre a importância desse tema, por que a Fundação resolveu tratar desse assunto. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. O que nós vamos discutir hoje é sobre o tema da mudança do Código Civil, se ele é um projeto necessário ou se ele é um risco à segurança jurídica. Temos várias razões para realizar esse seminário aqui. A primeira é de que o Código Civil de 2002 é uma herança da obra legislativa do presidente Fernando Henrique Cardoso, de maneira que, como nós cumpre sempre preservar este legado, este é um dado importante do porquê também estamos fazendo esta reunião aqui. Naturalmente, eu pessoalmente me lembro também do evento em que houve esta transformação do Código em lei, que foi em Brasília, e foi um momento especial em 10 de janeiro de 2002. Eu estive presente, junto com o Miguel e com a Judite, que estão aqui, neste grande evento. Nós recebemos o professor Reale quando ele chegou a Brasília. Eu ofereci um almoço para todos no Itamaraty e nós fomos para o Palácio para esta solenidade, que foi uma solenidade importante e na qual o professor Reale também falou e deu mais uma contribuição à reflexão sobre o significado do código que estava sendo posto em vigor. Naturalmente, também eu, como aluno e sucessor do professor Reale na Faculdade de Direito, me preocupo com o legado da obra dele. E o código, pela ação que ele teve, pela inteligência com a qual ele coordenou um grupo excepcional de juristas, é fruto de um trabalho coletivo muito importante. O professor Reale tinha, entre as suas muitas virtudes, esta capacidade, vou usar uma palavra complicada, nomotética do espírito, ou seja, uma capacidade ordenadora, por meio da razão, dos grandes desafios do direito. E ele foi o grande pensador
da experiência jurídica. Portanto, o código é também fruto da reflexão de um grande pensador sobre a experiência jurídica. Então, eu, pessoalmente, como presidente aqui da Fundação, procuro defender dois legados. O legado da Fundação e o legado do presidente, onde o código se insere como uma obra legislativa de grande relevo, fruto da sua presidência. E também como, enfim, pupilo e discípulo do professor Reale, o legado da obra dele, que é múltiplo, mas que tem no Código Civil de 2002 uma grande explicação do alcance do pensamento dele. Eu vou deixar a você colocar para os nossos amigos aqui quem integra o nosso grupo. Mas é claro que eu não posso deixar de fazer referência à professora Judite, minha amiga, colaboradora, autora de tanta coisa de relevo, inclusive o tema da boa-fé no direito, e é justamente a falta da boa-fé na elaboração deste código que eu acho que é um dado importante da história, falando assim com en tout franchise, para falar em francês, que fica elegante. E ela é uma grande conhecedora do assunto, e eu estou com o Paulo aqui do meu lado, e o Cristiano, que é meu colega na faculdade, grande amigo, também é uma expressão daquilo que é a tradição civilista da faculdade. Agora você vai apertar o botão. Sim, sim. Então, nós temos aqui hoje como palestrante a professora e doutora Judite Martins Costa, presidente do Instituto de Estudos Culturalistas e livre-docente pela USP. Ela vai falar 30 minutos aproximadamente. Em seguida, nós teremos comentários do professor Cristiano Zanetti, vice-presidente da Comissão de Arbitragem e ADR da ICC, Arbitration, e professor da USP. E depois, também, 15 minutos para o professor Paulo Doron, professor da FGV Direito SP. Quem quiser fazer pergunta, pode enviar perguntas por escrito, por este QR Code. Nós vamos selecionar algumas, agrupar um pouco as perguntas, porque a gente não terá condições de fazer todas as perguntas, né? Mas a gente vai agrupar algumas e, ao final desses aproximadamente 1 hora de exposição, nós teremos mais alguns 30 minutos por aí para responder as perguntas do auditório. Então, quem quiser fazer pergunta, é só mandar para a gente e, no final, a gente vai fazer o possível para fazer o maior número de perguntas que chegarem. Professora Judite, por favor. Obrigada, Otávio. Meu caríssimo professor e amigo Celso Laffer, caríssimo Otávio, meus queridos Paulo Doron, Cristiano Zanetti, amigos, amigas que estão aqui na plateia. É uma honra imensa falar aqui na Fundação Fernando Henrique, primeira vez que eu venho aqui, já encantada com a beleza das instalações, e também por saber que este é um espaço de pensamento, e talvez o que esteja faltando para todos nós, e principalmente na temática do Código Civil, é a tarefa do pensamento. Vou tentar trazer alguns dados que talvez nos auxiliem nessa tarefa tão importante quanto tão carente muitas vezes. Há exatamente 1 ano e 1 mês, em abril de 2024, era publicado na Folha de São Paulo um texto assim intitulado: Preocupante, reforma do Código Civil pode trazer insegurança e litigiosidade. Embora não fosse ainda exatamente o texto que viria a se transformar no PL, Projeto de Lei 4/2025, que é o projeto desta reforma / novo Código Civil, naquele texto, os professores Débora Gozo, Fábio Martins, Paulo Doron de Araújo e eu alertávamos para a absolutamente incompreensível iniciativa de reformar de fio a pavio um código ainda novo, para também incompreensível velocidade impressa àquela iniciativa. E para os incontáveis, já então incontáveis erros técnicos que pululavam naquele anteprojeto,
para as imprecisões, contradições, para as muitíssimas normas escritas em linguagem vaga, deixando a solução de cada caso a ser construída pelo juiz e gerando mais e mais insegurança e possibilidade de litígios. Poucos dias depois, naquela mesma Folha de São Paulo, foi publicado um outro artigo, publicado pelas professoras Ana Frazão, da Universidade de Brasília, Gisela Sampaio da Cruz, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Mariana Pargender, da Universidade de Harvard, e ex-professora da GV, e que voltava a alertar para a enorme insegurança jurídica que seria gerada pela aprovação daquele projeto. Essas professoras, inclusive, estranhavam ter sido lançado esse anteprojeto não pedido por ninguém e sem que os seus idealizadores tivessem tido a preocupação de fazer um prévio estudo do impacto econômico que uma alteração dessa magnitude representará perante os significativos custos que, especialmente governos e empresas, mas também nós, os particulares, teremos que suportar para nos adaptarmos às novas regras. De um ano para cá, na medida em que nós íamos lendo o anteprojeto, que virou projeto de lei no último dia de janeiro passado, percebemos que os nossos alertas tinham sido tímidos e cautelosos. O projeto, meus amigos, minhas amigas, representa uma hecatombe no direito, na cultura e na economia. Os colegas que me seguirão explicitarão alguns dos motivos que amparam esta forte afirmação. Eu me limitarei agora a uma visão panorâmica a chamar a vossa atenção para alguns dos aspectos, alguns dos pontos, porque, como nós sabemos, muitas vezes o exame da parte pode dar a ideia do todo. Uma ressalva necessária: tudo o que falarei tem um pressuposto, nenhuma crítica é dirigida à pessoa dos elaboradores desta lei, dos projetistas, todas são dirigidas exclusivamente ao texto apresentado. E ela se põe para mim como um dever há tantos anos que estudo direito civil, aprendo direito civil e tento ensinar o direito civil. E eu começaria assinalando por que esse é um novo código a requerer um processo legislativo específico e não uma mera reforma que pode ser apreciada em caráter de urgência e com um rito, vamos dizer assim, procedimental no legislativo muito mais simplificado. Não se trata apenas da quantidade de alterações, mas da mudança do sistema, da linguagem, da técnica e da ideologia, agora assentada, segundo penso, no populismo jurídico. Eu prosseguirei depois com o apontamento de alguns enunciados em caráter apenas exemplificativo, buscando demonstrar alguns dos riscos econômicos advindos deste projetado novo Código Civil. Nós sabemos que nenhum código, nada na vida, é imutável. Mas os códigos são, por definição, leis destinadas a durar no tempo, recolhendo em suas regras o já razoavelmente assentado na experiência jurídica e social. Não por acaso, o professor Laffer nos lembrou da ideia de experiência, do experienciar, que tão cara a Miguel Reale. Nós não fazemos revoluções a golpes de lei, e muito menos a golpes de código. Por isso, os códigos podem sobreviver e têm sobrevivido ao longo de décadas com mudanças adaptativas, prudentes e pontuais, como tem sido feito, aliás, com o Código Civil de 2002, já objeto, entre o projeto originalmente apresentado e a sua aprovação, de mais de 500 mudanças, e de lá para cá, de pelo menos 50, 60 mudanças. Mas agora as mudanças propostas não são pontuais, elas são gerais. São mudanças, como eu já referi, na letra, no espírito, no conteúdo, na linguagem, na técnica legislativa,
que resultarão, se acolhidos tudo o que se pretende, num desmedido poder dado ao decisor, juiz ou árbitro, e num código principiológico, conformador, abro aspas, de um sistema jurídico baseado em princípios para aplicação à disposição do povo, como referiu um convidado, o professor e ministro Lorenzetti, da Argentina, quando palestrou para a comissão elaboradora, afirmando que o século XXI estaria a requerer uma ressistematização, não só, vamos dizer, formal, mas substancial, na própria ideia de sistema, transformando um código no que ele chamou de um sistema de coordenação. Essa proposição, aparentemente aceita, porque basta ler o texto do código para se concluir, conduziu à redação não de um código de regras claras, harmônico e coordenado entre regras, princípios, suas partes estruturantes, mas num conjunto de proposições, por vezes incongruentes até na sua literalidade, por outras incongruentes entre os enunciados, que são valorativamente e textualmente também antagônicos, numa fortíssima dissonância entre o discurso que é feito na imprensa e em cursos, em vídeos, áudios que estão sendo lançados, entre o discurso e o texto efetivamente apresentado, tudo apontar para o fenômeno do populismo jurídico já detectado em outras províncias do direito, como, por exemplo, no direito penal. Nós sabemos que, na política, o populismo ele é caracterizado como uma prática cujo líder toma para si o cargo de salvar o país e o povo. Não é? O populismo se reveste de promessas dirigidas a setores vulneráveis da população e a elite é taxada do inimigo a combater. No direito, o populismo se expressa pela promessa implícita em muitas das regras propostas e até mesmo explícitas no discurso dos projetistas de, vamos dizer assim, proteger os setores vulneráveis da população, ao mesmo tempo em que trata a elite jurídica, isto é, os professores das faculdades, elite tida como complexa, complicada, divorciada da realidade da população, e as empresas como inimigas a serem penalizadas, pois, faço nova citação de um dos autores desse projeto, para que os empresários não fiquem rindo na nossa cara, assim disse o relator geral da comissão elaboradora, num vídeo publicado no YouTube sobre a reforma do Código Civil. E vou citá-la porque me parece importante. Está a falar da responsabilidade civil, que será objeto das considerações do professor Paulo Doron, e diz ele, o livro da responsabilidade civil é o mais acanhado do Código, o mais insuficiente. Vocês acham que o sistema de responsabilidade civil funciona? Ou as empresas no Brasil descumprem a lei, descumprem contratos e pagam a indenização rindo, inclusive rindo na nossa cara? O sistema precisa começar a funcionar. Este populismo refletido em regras escritas em linguagem indeterminada irá gerar, no meu modo de ver, danos gravíssimos. Quais danos? Insegurança jurídica, incalculabilidade dos riscos à indústria dos seguros, não sei o que vai acontecer, aumento exponencial da litigiosidade e a fratura no sistema de direito privado. Eu começo com a linguagem, recordando que a linguagem técnica ela deve ser utilizada qualquer que seja o método de legislar. E nós temos hoje apresentado, pelo menos ao direito privado, isso não é uma técnica da Constituição, mas é a técnica dos códigos, dois métodos de legislar. O método da casuística e o método das cláusulas gerais. Me perdoem aos que não são da área, um pouquinho de juridiquês, mas eu vou tentar ser clara. Esses dois métodos não são excludentes.
devendo ser objeto de uma cuidadosa relação entre dois polos que se põem em tensão. De um lado, a certeza do direito, que requer regras claramente formuladas, com previsão da hipótese, de fato e das consequências que ela terá, e, de outro lado, o polo da adaptabilidade entre a rigidez da lei e a dinamicidade da vida, uma vez que a casuística sozinha não pode exaurir tudo que na vida está sempre em movimento. Mas o método das cláusulas gerais, ele requer muita prudência e contenção. E tem mais, esse método que foi muito desenvolvido na Alemanha, ele supõe uma doutrina culta, dedicada a explicitar os modelos legais e uma jurisprudência tranquila, amadurecida, assentada e harmônica. Por que isso? Porque, pela técnica da casuística, nós temos vamos dizer, uma espécie de previsão, não é, do fato que deve ser considerado legal, ilegal, lícito, ilícito, inválido ou válido, e a consequência, pagamento de indenização, invalidade da regra, etc., etc. Isso vem fixamente determinado. Mas, no método das cláusulas gerais, por definição, os enunciados normativos, isso é o texto da lei, ele vem posto numa linguagem fluida, indeterminada, através da qual o legislador defere ao juiz uma tarefa que é sua, que é de criar a regra para o caso. Então, quando concretiza uma cláusulas gerais não se aplicam, elas são concretizadas, o decisor tem que criar a regra e determinar os seus efeitos. Exemplifico. Se ele chamar a incidência, dizer que deve ser concretizado no caso o princípio da função social do contrato, o julgador terá que decidir o que é a função social do contrato, o que é liberdade contratual, quais são os seus limites, quando e por que são ultrapassados aqueles limites, quais são os efeitos do exercício da liberdade contratual e depois determinar, isso é caso de nulidade, ou de anulabilidade, ou de ineficácia, ou então é do pagamento de perdas e danos, ou então é um fator impeditivo da revisão contratual e da resolução por excessiva onerosidade superveniente. Vejam a imensa margem que há na criação da lei. E também, como todos acho que podem facilmente perceber, por esse método, a norma é gerada ex post, posteriormente, isto é, depois da conduta adotada, depois da conclusão e da execução de determinado contrato. Então, isso traz, evidentemente, insegurança. Quando um enunciado se apropria de um princípio a longo tempo densificado pela atividade doutrinária e jurisprudencial, como o princípio da boa-fé, que vem desde a experiência romana, 2000 anos, há uma certa fixação do significado que funciona como uma âncora de segurança. Mas o que dizer de expressões novas, destituídas de um significado normativo firme, como função social, confiança, subjetiva, objetiva, não se sabe, probidade, merecimento de tutela, expressões que são agora reiteradas em vários dos enunciados, transformados, inclusive, em regras de validade, de dizer se é nulo ou se não é nulo. Ora, revestidas de múltiplas eficácias, como a função social, que há pouco que referi, que, além de servir para invalidar contratos, servirá para revisar contratos, ou impedir a revisão, ou negar o adimplemento substancial do contrato, ou pautar a utilização da inteligência artificial em serviços digitais. Vejam, há uma espécie de multiuso, nada disso está determinado. Em todos esses casos, os destinatários da norma, isso é nós, não poderemos saber previamente qual a conduta adotar para não ultrapassar os limites da função social e não termos nossos contratos anulados ou tornados ineficazes ou pagar perdas e danos por condutas que, a critério do juízo, ultrapassarão os limites que nós não conhecemos previamente. Diante da profusão desses enunciados desse tipo, na disciplina dos contratos,
os contraentes não poderão saber previamente o que é lícito, o que é lícito, o que é válido, o que é inválido, e eles não podem, assim, ajustar a sua conduta previamente àquelas regras que impõem um dever ser, como são as regras jurídicas. Num belíssimo artigo que eu li ontem, o professor Celso Laffer diz que democracia requer confiança. E que a confiança, quer seja a confiança recíproca entre os cidadãos, quer seja a confiança dos cidadãos nas instituições, como ensinou Bobbio. E é isso. O direito é uma das instâncias sociais, mas talvez a principal instância social de asseguramento da confiança, de que as regras do jogo têm a virtualidade da apreensão prévia do seu significado, para que nós possamos ajustar a nossa conduta. E exatamente porque nós vivemos, ou queremos viver, ou pensamos que vivemos, num Estado de direito, o direito não pode se dar ao luxo de ser inseguro, inconfiável, destituído de critérios previamente cognoscíveis que orientem a aplicação das regras jurídicas. Cidadãos, cidadãs devem saber o que esperar, devem poder confiar em como o direito será aplicado, em quais são as consequências das nossas condutas. Sem regras aplicáveis segundo critérios dados ex ante, não há democracia, ao arbítrio da subjetividade. Daí o cuidado extremo, a prudência elevadíssima que se deve adotar quando inseridas nos códigos cláusulas gerais, que são essa técnica pela qual se aumenta desmesuradamente o poder do decisor para criar a lei, fixar o significado das palavras e determinar as suas eficácias, as suas consequências, o que pode, o que não pode, e até que medida pode, o que é lícito e ilícito, o que é válido, o que é inválido. Mas assim não foi feito no projeto de Código Civil, como foi reconhecido por um membro da comissão elaboradora, comissão temporária elaboradora, que afirmou, cito literalmente, como efeito desse novo contexto normativo, ele estava a referir o Código Principiológico, etc., etc., tem-se um natural aumento do poder do juiz na outorga da prestação jurisdicional. Eu gosto muito de prestar atenção nas palavras, um natural aumento do poder do juiz, parece que sai da natureza. Chegando outra ilustre integrante da mesma comissão, inclusive uma ministra do STJ, a afirmar com integral razão, cito, as empresas vão ser obrigadas a cumprir não aquilo que elas pactuaram, mas aquilo que o juiz da causa vier a entender no futuro como contrário à função social. Embora essa muito judiciosa advertência, o projeto de código apresenta um aumento de, pesquisa do professor Paulo Doron, 450% de aumento nas referências à função social do contrato e da propriedade. Essa expressão, função social, cujas eficácias no plano concreto, para que ela serve e em que ela resulta, passados 20 anos da vigência do Código de 2002, ninguém ainda sabe o que é. Só eu participei de umas 4 ou 5 bancas de doutorado, cada tese dizendo uma coisa completamente diferente. E isso a tal ponto que uma das atas das reuniões da comissão elaboradora registra a perplexidade de 3 membros da comissão, dizendo, os 3, que não sabiam o que era a função social, cuja violação agora importará em nulidade, porque foi etiquetada como norma de ordem pública. Aliás, o projeto etiqueta cerca de 20 regras como de ordem pública, todas elas levando a nulidade. Mais outras 50, não sei se meu cálculo é muito fiel, porque foi feito manualmente por mim, mas mais outras 50 por remissão, e além das causas tradicionais de nulidade, o que resulta, de novo, nesse imenso poder dado ao juiz para nulificar contrato, eles não sai do mundo jurídico, com base em regras escritas em linguagem indeterminada. O resultado é, já sabemos,
uma imensa insegurança para os contratantes, pois o novo Código Civil pretende subordinar a legalidade das cláusulas acordadas pelas partes maiores e capazes a uma espécie de juízo de conveniência do Poder Judiciário. Esse poder aumentado servirá, por exemplo, não só para decretar a invalidade, mas para como validar, isto é, dizer que é válido aquilo que é inválido, por uma coisa chamada de merecimento de tutela. Isto é, contratos nulos, ou porque tem um objeto ilícito, ou objeto impossível, como prometer vender a lua, não é? No exemplo que nós damos lá para os nossos alunos, eles podem ser considerados válidos, porque, segundo o parágrafo 2º do artigo 169 do Código, essa expressão absolutamente estranha ao léxico jurídico brasileiro, que ninguém sabe o que é, em merecimento de tutela, afirma. Sobre ela se afirma, um mesmo membro integrante da comissão comentando disse: haverá situações em que, a despeito da gravidade do vício, interesses maiores justificarão a conservação do negócio ou a sua readequação para o reequilíbrio social e econômico, inclusive por força da intervenção judicial. Não sei que interesses maiores são esses, não vem explicado, não há critério para chegar lá. E o inclusive por força da intervenção judicial é estranho, porque se não é pela intervenção judicial, como seria? Não é? Aliás, nesse projeto não há apenas excesso de cláusulas gerais, há excesso de neologismos. A linguagem incompreensível para não só um leigo, mas também para uma professora há 30 anos de direito civil, como autodeterminação informativa, liberdade cognitiva, melhoria cerebral, práticas enviesadas a partir de dados cerebrais, situação jurídica digital, todas essas do livro do Direito Digital, no qual se localiza também uma esdrúxula previsão de uma disciplina de faculdade, denominada Direito Civil Digital, sendo enunciados como numa ementa da burocracia acadêmica, inclusive os seus fundamentos. Mas os defeitos não ficam aí nesse livro, embora neles sejam muitos. Há remissões, transversalmente, ao longo do texto, há remissões a máximas de experiências, a afetividade humana manifestada pelo cuidado com os animais que compõem o entorno familiar da pessoa, a ponderação de interesse sobre nenhuma pista sobre como é operada essa regra, se ela é uma regra de direito material, se é uma regra de direito processual. Enumeram-se critérios, várias vezes se enumeram critérios e depois se põe lá, dentre outros, fazendo perguntar por que já não foram todos enumerados e que outros são esses. Pululam as adjetivações vagas como risco especial e diferenciado, tipos contratuais naturalmente díspares ou assimétricos, de novo, naturalmente. Isso dá uma aula de filosofia boa, né, professor Laffer? Razoáveis e fundadas cláusulas contratuais, atipicidade natural, de novo, a natureza invocada. É feita referência aos integrantes da família parental que dividem fraternalmente a mesma morada. Eu fico pensando se são todas mulheres, será que dividirão fraternalmente a mesma morada? Ao direito potestativo da pessoa. Se não é a pessoa que tem direito, quem tem? A quebra brusca do padrão de vida que dará ensejo aos tais de alimentos compensatórios, que não são propriamente alimentos, mas uma espécie esquisita de indenização por ato lícito, isto é, o divórcio de uma pessoa rica. A tutela existencial aos alimentos absolutamente e aos absolutamente incompensáveis. Eu fico pensando, haveria os relativamente renunciáveis e relativamente compensáveis, e daí para fora. Há enunciados inacreditavelmente confusos. Aqui cabe o advérbio. Por exemplo, arrolam-se 85 vezes o artigo com o número 2027, que vai da letra A, porque agora os artigos são combinações de artigos, números e letras,
indo da letra A até o 2027 CH. O alfabeto foi 3 vezes. Imperdoáveis erros de português que, por todo esse projeto, andou longe, mas muito longe, da linguagem minimamente culta. Não estou falando em linguagem erudita, minimamente adstrita ao padrão da língua portuguesa. Como, por exemplo, uma das expressões, danos das pessoas. Não são danos às pessoas, são os danos, são propriedade das pessoas. Ora, dentre as razões que sustentam, isso não é só matéria jocosa, embora possa ser, né? Porque, dentre as razões que suscitam o arbítrio na aplicação das leis e a quebra do valor segurança jurídica, estão problemas causados por indeterminação conceitual, má técnica de redação, o que gera dúvidas, contradições entre julgados e a inconformidade acarretada com a injustiça acarretada por decisões diversas para situações similares, tendo como resultado o desprestígio da lei e a perda da autoridade da justiça. A falta de técnica, o desejo da novidade pela novidade, a ausência de maturação, a presença reiterada de palavras que não exprimem conceitos, muito menos conceitos jurídicos, resulta em riscos ao direito, à cultura, eu falei, e à economia nacional, sendo alta a probabilidade desses riscos gerados pelos danos do populismo. Ferei muito rapidamente apenas alguns. Primeiro, talvez esquecidos que o Código Civil se destina a regrar relações contratuais entre particulares, inclusive entre empresas. No direito dos contratos, o projeto promove a consumerização dos contratos. O professor Zanetti falará sobre isso. Mas eu não posso resistir a observar, não é, que nós somos obrigados a dizer o óbvio, que o Brasil tem desde 1991, outra façanha da época de Fernando Henrique Cardoso, não é? Um Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que o CDC e o Direito Civil e o Código Civil obedecem a lógicas muito distintas, se dirigem a destinatários situados em papéis sociais distintos, visam a disciplinar relações jurídicas distintas. Mas agora está tudo misturado, de novo, a trazer insegurança, litigiosidade e fratura do sistema. A disciplina dos contratos, ela inicia com uma complexa e confusíssima partição entre contratos paritários simétricos, paritários e simétricos, paritários ou simétricos, assimétricos, de adesão, empresariais, civis, empresariais, e se nós formos ao livro do direito digital, ainda terá o critério dos contratos digitais, dos contratos analógicos. E eu fico pensando que, se o critério for da forma, não teria faltado a previsão dos contratos impressos em papel e dos contratos verbais, porque não é possível, no contrato analógico. Né? E se indagar, depois o professor Cristiano vai tentar explicitar isso melhor, mas se nós indagarmos respostas a essas intrigantes questões, o que são essas classificações, o que são essas palavras, o que o paritário se distingue do simétrico, será o assimétrico só o paritário? Enfim, não é? Se nós indagarmos essas intrigantes perguntas, a exposição de motivos apresentada pela comissão elaboradora na parte relativa a contratos, a confusão será maior, porque nós descobriremos que, vou citar novamente, lá inscrito no direito dos contratos, doutora Camila, a permissão expressa para que os nubentes possam traduzir sua vontade com maior liberdade nos pactos pré-nupciais ou pós-nupciais, inclusive com eventual renúncia recíproca antecipada a direitos hereditários. Porém, esclarecem eles mais confundindo, volto a citar, há limites, sempre em razão da preocupação com a parte mais vulnerável em relações contratuais, não paritárias, a exemplo da presunção relativa de que a renúncia da herança não alcança o direito real da habitação relativa ao viúvo, artigo 426.
eu não entendi se o casamento é um contrato paritário, assimétrico, quem é a parte vulnerável, qual o critério da parte vulnerável, porque é mulher, porque é mais baixa, porque é mais alta, realmente não dá para entender. Mas, em contraste com o texto que está na exposição de motivos, o texto do projeto a desmente, pois no artigo 426, que ali é referido, diz: os nubentes podem, por meio de pacto antenupcial ou por escritura pública pós-nupcial, e os conviventes, por meio de escritura pública de união estável, renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou sobrevivente. Se esses negócios jurídicos bilaterais sobre direitos patrimoniais não são contratos, é um pouco estranho dizer, né? Um contrato não é um contrato, é mais ou menos o que está escrito aí. Mas se eles não são contratos por força de lei, o que seria um pouco discutível, por que então aplicar-lhes o qualificativo de relações contratuais não paritárias, como está na exposição de motivos? E daí para fora, eu nem vou deixar de fazer referência às inúmeras qualificações e linguagem esdrúxula que se encontra na parte dos contratos, flagrante disparidade econômica, enfim. Só para dizer o seguinte, que todo esse emaranhado de expressões que ninguém sabe o que significam, né, destituídas de qualquer significado realmente normativo, e essas expressões são motivadas pelos autores justamente para assegurar a segurança jurídica. Mas, como bem observado pelo professor Carlos Nelson Conder, da PUC do Rio, parece contraditório combater a insegurança gerada pelas normas abertas, cujo significado a doutrina sequer ainda começou a sedimentar, por meio da introdução de mais e mais normas abertas sobre as quais a doutrina nacional sequer começou a refletir. E isto, eu já termino, se inflete diretamente na disciplina dos riscos contratuais, com implicações não apenas na relação entre as partes, mas, inclusive, gravíssimas implicações nos próprios projetos de financiamento de obras de infraestrutura tão necessárias ao país. Isto é, os impactos vão para além da relação entre as partes, tem uma dimensão no interesse público, pois essa mesma indeterminação, essa mesma dissonância entre discurso e texto reverbera no custo Brasil. Isso está muito bem apreendido em texto recentemente publicado no boletim IDIP-IEC, de autoria de José Emílio Nunes Pinto e Jordano Loureiro, que recordam como são dados, ou não são dados, não é? Os empréstimos e financiamentos pelas entidades internacionais, e como eles são examinados por aqueles que os vão conceder, não é? Conjunto de riscos ambientais, regulatórios, legais, etc., né? Inclusive o índice da burocracia, não é? O risco soberano, enfim, e tudo isso, evidentemente, vai levar a um aumento ou a rejeição, ou um aumento da onerosidade, não é? O que pode desestimular a contratação de recursos. Ora, os contratos, eles são as veias do tecido conjuntivo da economia mundial. A economia mundial se move por meio de contratos. E é por isso que o direito dos contratos tem que ser estável. E é por isso que ele tem que ter uma linguagem e categorias mais ou menos harmônicas. Eu tenho que conversar com um colega francês e saber o que é um contrato e como se aplica, idem com um colega alemão. Quer dizer, no mínimo, entre as jurisdições de matriz romano-germânica, é preciso haver isso. Agora, o que está aqui é coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, numa linguagem que nunca se viu na história do direito, nem no direito comparado. Não é? Não só, para terminar, riscos do aumento de custo para as seguradoras, com a indeterminação do montante indenizável, isso o professor Paulo Doron vai referir. O juiz é absolutamente discricionário, será absolutamente discricionário na fixação do quantum indenizatório.
montantes que deixarão de ser pagos para os advogados por descumprimento culposo de suas obrigações, porque os advogados agora, né, ao contrário de todas as demais profissões, só respondem por dolo, não respondem por negligência. Podem perder prazo à vontade, né? Aumento do valor das passagens aéreas para compensar o custo das companhias em relação aos montantes pagos em indenizações que podem alcançar o quádruplo, é o quator in idem, ou quadri in idem numa linguagem mais simplinha, né? Também o serviço de telefonia, etc. Aumento da burocracia e aumento do faturamento de tabelionatos e registradores. Aqui nós encontramos possível pista. Em virtude, por exemplo, da agora prevista cobrança de emolumentos para transferências imobiliárias inferiores a 30 salários mínimos, hoje é só as superiores. A possibilidade de protesto no rosto dos autos para interrupção na prescrição, execução específica do contrato preliminar quando findo o prazo para a celebração do contrato definitivo, procedimento extrajudicial de reconhecimento de paternidade, etc., etc. Eu já falei demais e tenho que concluir. Eu só concluo dizendo o seguinte: esse é um código que ninguém pediu, que é absolutamente desnecessário. Não apenas desnecessário, mas inoportuno, cujo método de elaboração desafia a prudência e a seriedade imprescindíveis a tarefas dessa grandiosidade, e cujo conteúdo, para além de desatender aos critérios de cientificidade e de segurança no direito, ameaça a economia nacional. E é por isso que eu penso firmemente que ele deva ser arquivado. Muito obrigada. Passar a palavra imediatamente para o doutor Cristiano Zanetti, por cerca de 15 minutos, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Uma rara alegria poder me juntar a essa mesa presidida pelo professor Celso Laffer, nosso mestre na faculdade, e falar na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o que é motivo de satisfação para todos nós. O projeto de novo Código Civil tem sido apresentado como uma grande modificação no que tange ao direito de família e ao direito das sucessões. Mas afirma-se a miúde que no âmbito do direito dos contratos ele consiste em uma mera consolidação daquilo que já é entendido tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina. Ele seria, portanto, um mero reflexo daquilo que já é praticado, seja por decisões dos tribunais, seja por um entendimento consolidado dos juristas. O que nós vemos no livro do Direito dos Contratos, entretanto, é algo completamente diverso do que é anunciado. Na verdade, nós temos uma modificação profunda que fará com que o direito brasileiro possa ser um direito singular, inédito e exótico se comparado com qualquer outro direito do qual nós tenhamos conhecimento. Como a professora Judite Martins Costa já anunciou, o direito dos contratos é marcado pela estabilidade, pela previsibilidade, e há razões muito boas para isso. Nós vivemos há muito tempo já em uma economia globalizada, em que as trocas precisam ocorrer entre agentes não só dentro de um mesmo país, como de diferentes países. Basta olhar qualquer objeto que nós temos aqui conosco, vamos observar que muitos deles são fabricados em outros lugares. Nós temos insumos que circulam pelo mundo inteiro. O Brasil, como todo mundo sabe, é um grande exportador de commodities. Então, essa relação entre as diversas economias do mundo que se dá por meio dos contratos reclama que esses negócios jurídicos tenham uma disciplina suficientemente harmônica. Não por acaso existem projetos ainda teóricos, feitos por acadêmicos, de unificação dos contratos, que são usados muitas vezes como referência de estudo. Vou analisar como estão sendo pensados esses projetos. E esses projetos,
que ocorrem, talvez um dos mais famosos, tem primeira versão desde 1994, isso não é exatamente tão recente assim. Eles trabalham fundamentalmente com direitos provenientes de 3 países, que são os formantes, vamos dizer assim, da cultura jurídica nesse particular, que é o direito italiano, cujo código é de 1942, o direito alemão, cujo código é de 1900, e o direito francês, cujo código ainda em vigor é de 1804. Esses códigos todos vão sendo lapidados ao longo do tempo, essas regras vão sendo estudadas, discutidas, amadurecidas, e isso vai sendo trabalhado com muito cuidado para que se pense como pode haver uma intervenção no direito na economia que promova a eficiente alocação de recursos. O que o Código Civil proposto faz, insisto, é promover uma modificação radical nessa disciplina. E eu queria trabalhar com um pouco mais de minúcia com um exemplo que acredito deixe isso bastante evidente. Porque o Código Civil, num conjunto de normas absolutamente inédito, passa a trabalhar no direito dos contratos com as ideias de paridade, simetria, disparidade e assimetria. Essa é a grande divisão proposta pelo esse modelo inovador que está submetido agora à apreciação do Senado. De um lado, anuncia a exposição de motivos, haveria os contratos paritários e simétricos, e nós não temos clareza se paridade e simetria devem ser tomados por sinônimos ou não, mas o que anuncia a exposição de motivos é que, de um lado, nós temos os contratos paritários e simétricos, nos quais há maior liberdade contratual, as partes podem escolher como reger a respectiva relação sem risco de grande intervenção por parte do Poder Judiciário, e de outro, passará a haver, se aprovado o projeto, os contratos díspares ou assimétricos, nos quais, quero crer, a intervenção judicial passa a ser a regra. O problema central da proposta desse tipo de regra, inédita, singular, inovadora, é que não se sabe em que consistem contratos paritários, simétricos, díspares e assimétricos. Não há, nem na exposição de motivos, nem no texto proposto, nenhuma indicação como isso deva ser compreendido, de maneira que nós possamos apenas especular. Pode-se supor, com base no conhecimento comum de linguagem, que os contratos paritários e simétricos, se pudermos tomá-los como sinônimos, o que digo apenas como exercício argumentativo, são contratos negociados entre iguais, e os contratos díspares e assimétricos são negociados entre pessoas desiguais. Agora, isso apenas adia a necessidade de oferecer critérios para essa distinção. Por quê? Como medir essa igualdade e desigualdade? Pela fortuna de cada pessoa, pensando em empresas pelo faturamento, pelo lucro, pela participação de mercado, pelo valor envolvido no negócio, pelo tipo de negócio realizado? Não há nenhuma, insisto, nenhuma indicação como isso deva ser feito, nem no texto legal, nem na doutrina, aliás, insisto, na exposição de motivos, que é, no fundo, uma indicação de doutrina, que o acompanha. E essa distinção, ela é, insisto, desconhecida no direito comparado. Você não tem regras parecidas em nenhum ordenamento de que se tenha notícia. Ela tampouco encontra abrigo na história do direito. Não são construções que foram sendo pensadas ao longo do tempo e que permitissem que nós usássemos conhecimentos previamente adquiridos para empregá-las conforme o texto ora propõe. Essa solução de trabalhar os contratos a partir da distinção entre, de um lado, paridade e simetria, e de outro, disparidade e assimetria, ela é central na proposta que está submetida ao Congresso Nacional. Vou dar alguns exemplos aqui. Afirma-se, artigo 421, que nos contratos civis e empresariais paritários, mas aqui não tem referência a contratos simétricos, prevalece o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, ou seja, a intervenção do Poder Judiciário no domínio do contrato é tida, de acordo com esse artigo, excepcional, mas apenas para os contratos paritários e simétricos, o que sugere que ela seja a regra para os contratos díspares e assimétricos. O Código não esclarece, entretanto, como se daria essa intervenção nesse segundo grupo de contratos.
Afirma-se também, de maneira bastante mais concreta, que nos contratos paritários e simétricos admite-se a cláusula que exclua ou limita a indenização por danos patrimoniais, artigo 946-A, mas nada se diz a respeito dos contratos díspares ou assimétricos, nos quais se supõe tais cláusulas seriam proibidas. Na prestação de serviço, um dos contratos que caracteriza a economia contemporânea, admite-se que haja denúncia do contrato, que ele possa terminar antecipadamente, mesmo que ele tenha prazo, se o contrato for paritário simétrico. Artigo 599, parágrafo 2º. Na empreitada, que é um contrato para construção, se ele for paritário simétrico, pode-se admitir a um direito de revisão do preço, caso haja um aumento importante dos custos de material e mão de obra, mas só para os contratos paritários e simétricos. Contrato de depósito, se for paritário e simétrico, pode ter cláusula de limitação ou exclusão de responsabilidade do depositário, artigo 629. Regra sobre corretagem, artigo 625. No contrato de transporte, se for paritário e simétrico, admite-se que o transportador possa limitar a indenização ao valor da bagagem. Artigo 734. E há uma série de regras no âmbito dos contratos de seguro, que vão dizer que se o contrato for paritário e simétrico, o segurado deve indicar com precisão os fatores de agravamento do risco segurado, né? Se a pessoa, por exemplo, um seguro de saúde, cardíaca, né? Se tem doenças pré-existentes, né? Agora, se não for paritário e simétrico, talvez a pessoa possa omitir tais características, o que me soa assim um pouco curioso, né? Mesma coisa, né? No paritário simétrico, as partes devem cooperar com o segurador para as medidas de salvamento ou mitigação de danos. Então, teve fogo na casa, a pessoa tem que chamar pelo menos o corpo de bombeiros, mas isso talvez só para o paritário simétrico. Para o outro, parece que a solução é diferente, né? Outras regras ainda curiosas no âmbito do contrato de seguro, né? No contrato paritário e simétrico, a regulação e liquidação do sinistro, que é quando nós tivemos um problema e queremos saber qual o valor, se vamos ser ou não indenizados, são confidenciais. Artigo 771-C, né? Não sei porque elas seriam públicas nos contratos díspares ou assimétricos, né? Quase 100% dos contratos. Tudo os contratos de seguro. Aliás, é até difícil pensar alguns domínios em simetria e paridade, contrato de transporte, contrato de seguro, não saberia como explicar isso. Depósito bancário, que é o depósito que existe com frequência, né? E nós temos outras regras da mesma natureza nas garantias e até regras de direito processual no âmbito do Código Civil, nessa parte de contratos paritários e simétricos, onde se vai afirmar, por exemplo, o artigo 212, que as partes podem convencionar a respeito de meios de prova nos contratos paritários e simétricos. E também, apenas para os contratos paritários e simétricos, os fatos declarados pelas partes não precisam ser provados. Então, as declarações são consideradas verdadeiras nos contratos paritários e simétricos e, aparentemente, são consideradas falsas nos contratos díspares e assimétricos. O que eu quero dizer com esse grupo de exemplos, né? É que essa distinção que está sendo proposta, ela não é uma curiosidade. Ela é a pedra de toque do que está sendo proposto. Se nós não sabemos o que é simetria, o que é paridade, o que é assimetria, o que é disparidade, nós, brasileiros, estaremos sujeitos, uma vez aprovado esse projeto, a um experimento social, porque nós teremos um direito singular, único, sem paralelo, cujo conteúdo nós não sabemos qual é e nem sabemos se viremos a descobrir e quando viremos a descobrir, na hipótese de a resposta à primeira pergunta ser afirmativa. É um direito completamente inseguro. Por quê? Porque essas palavras não têm significado jurídico. Elas não são conceitos jurídicos, né? Todos nós trabalhamos com o direito dos contratos, tanto sob a perspectiva teórica como sob a perspectiva prática, e nós nunca vimos essas palavras empregadas de maneira séria, nem no Brasil, nem em qualquer outro país. Então, o que está se propondo, nesse particular, na verdade, é um verdadeiro vazio normativo. Por quê? É uma regra que só tem aparência de regra, só tem forma de regra. Mas se nós aprovarmos esse conjunto de normas baseado nessa distinção, cujo conteúdo, insisto, nós desconhecemos,
É como se o legislativo tivesse delegando toda a sua tarefa ao Poder Judiciário. Isso gera uma sensação, compreensivelmente, de insegurança e gerará, compreensivelmente, da mesma maneira, uma sensação de injustiça, porque situações idênticas serão tratadas de maneira díspare. Né? Me ocorreu só agora. Né? Porque se você não tem critérios mínimos para que as regras possam ser concretizadas ou aplicadas, você naturalmente deve conviver com decisões contraditórias entre si. Nós vamos levar muitas décadas lidando com essas dificuldades sem perspectiva que nós tenhamos nenhuma solução. Eu imagino que um advogado muito bem informado vai ter dificuldade intransponível para explicar para o cliente dele se, naquele caso, o contrato é paritário e simétrico e, portanto, sujeito a uma disciplina, ou se ele é díspare ou é assimétrico e, portanto, sujeito a uma disciplina completamente diferente. Isso não é, insisto, uma consolidação da orientação dos tribunais e muito menos uma consolidação da doutrina de direito. Isso é uma novidade que vai fazer com que o Código Civil brasileiro passe a ser exótico sob o ponto de vista legislativo. Uma palavra, antes de concluir, tenho ciência do tempo, sobre a função social do contrato, a respeito da qual a professora Judite já fez menção. O debate sobre a função social do contrato havido no âmbito da comissão é muito ilustrativo. Por quê? Embora tenha havido essas críticas todas muito importantes, nas quais se afirma que é um conceito desconhecido, não se sabe exatamente do que se trata, implica um risco muito grande para a estabilidade da economia, como já se afirmou, essa regra foi alçada a uma importância maior do que hoje tem. E o que é interessante, com base em qual argumento? Porque quando nós temos um problema sério, de divergência, de discussão, nós sentamos à mesa e vamos conversar a respeito. Espera aí, mas você está preocupado? Acho que não, acho que a preocupação sua é desarrazoada e vem sobrever uma explicação. Não, o argumento, isso tudo está gravado e pode ser constatado a partir da análise dos vídeos dos debates da comissão, o argumento foi simplesmente o seguinte: não, isso já é doutrina majoritária. E aí não se esclarece qual é a doutrina majoritária e sobrevém uma votação, sem nenhuma discussão que refutasse as afirmações que nós estamos delegando ao Poder Judiciário o exame das cláusulas privadas. Não sei qual é essa doutrina majoritária, mas acredito ser passível de considerá-la como a doutrina de um relator do projeto, cuja tese de doutorado é justamente sobre esse tema, função social do contrato. E eu fui consultar essa obra. Ele diz o seguinte: olha, a função social do contrato, agora são palavras dele, né, consiste, abro aspas, um princípio contratual de ordem pública, pela qual o contrato deve ser, necessariamente, visualizado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade. Fecho aspas. Isso não tem significado jurídico. Isso não significa nada. Se você disser que uma regra jurídica deve ser interpretada no contexto da sociedade, isso é um truísmo, isso é uma obviedade. As regras jurídicas são feitas para as pessoas que, pasmem, vivem em sociedade. Então, essa é uma afirmação sem sentido. É perigoso legislar com base em afirmações destituídas de sentido normativo e submete as pessoas ao arbítrio judicial. E, para concluir, eu gostaria de desafiar a afirmação que figura na exposição de motivos do Código, justamente na parte dedicada ao direito dos contratos. Porque ali se afirma, abro aspas de novo, que os artigos foram baseados em juízos de prudência e cautela, fecho aspas, em prol, abro aspas, da segurança jurídica. O que se vê, na verdade, é uma subversão total do papel historicamente reservado ao texto legal. Nós destruímos o que nós temos sem colocar nada no lugar. O Código Civil, se viesse aprovado, ele vai relegar soluções de matéria contratual ao Poder Judiciário. E com isso, ele priva nós, brasileiros, da possibilidade de que nós saibamos como nós devamos nos comportar se nós quisermos cumprir a lei. Essa proposta, segundo a minha percepção, é inaceitável. E por isso eu
decidi, desde o primeiro dia, a sustentar que a única solução para um projeto com essa característica é o seu arquivamento. Muito obrigado. Professor Doron. Estão me ouvindo? Ah, sim. Bom dia a todos, já quase boa tarde. Quero também estender aqui as falas a respeito da honra que é, para mim, primeiro sentar nessa mesa, né, ao lado de todos aqui foram meus professores, né, e a honra de estar ao lado do professor Celso Laffer, que para mim é um dos grandes professores que eu tive, né. Eu lembro que as aulas do professor Celso Laffer no 4º ano da faculdade, eu aprendi com ele o poder da síntese. O professor Celso Laffer costumava dar a aula dele de filosofia do direito e sempre reservava os últimos 5 minutos para sintetizar tudo que ele havia falado antes. Eu aprendi isso e tento fazer até hoje, nem sempre eu consigo, né? O professor Celso Laffer conseguia toda vez, era muito impressionante. Agradeço o convite da Fundação Fernando Henrique, que também para mim é uma honra muito grande estar aqui. Né, para usar uma expressão estrangeira, né, é sem dúvida nenhuma um dos principais think tanks do Brasil hoje, e me gera muita satisfação poder estar aqui ao lado desses mestres para falar. E me gera mais satisfação ainda, porque o tema que me foi reservado, que é a responsabilidade civil, se vocês acham que até agora estava ruim, vai piorar. E vai piorar muito. Por quê? Porque a gente pode dizer que foi utilizada a técnica da terra arrasada na redação do capítulo de responsabilidade civil no projeto de lei. Por que terra arrasada? Porque não sobrou nenhum artigo original. Todos foram modificados e foram acrescidos muitos outros. Portanto, nenhuma única norma do atual regime de responsabilidade civil do Código Civil será preservada se o Código passar como tal. Até aí poderia ser simplesmente uma crítica vazia, porque a gente diria, não, tudo bem, mas eventualmente, né, o tema da responsabilidade civil vem evoluindo e era preciso repaginar completamente esta matéria, haja vista os desafios, como os membros da comissão tendem sempre a dizer, os desafios tecnológicos e sociais da contemporaneidade. E aí a gente vai olhar mais criticamente e percebe que, na verdade, a responsabilidade civil, tal como posta, ela, desde o século XVIII, a partir do século XIX, né, ela se consolidou sobre uma estrutura bastante homogênea nas diversas jurisdições, inclusive nas jurisdições de common law, nas jurisdições inglesas e americanas, que gira em torno de 3 conceitos fundamentais, né? O conceito da ilicitude do agente, ou seja, o agir contrariamente à lei, o conceito do dano provocado, ou seja, o prejuízo sofrido pela vítima, e o conceito do nexo lógico, da imputação causal entre uma coisa e outra, conduta e dano. Pasmem os senhores, todos estes conceitos foram reformulados no projeto de lei 04 de 2025. A começar pela própria ideia de que não mais é exclusiva do ato ilícito a consequência da indenização. O Código abandona a ilicitude já no artigo 926, que é o primeiro do artigo do projeto, e deixa para tratar a ilicitude só num parágrafo. Então o caput diz que o dano é indenizável, ponto. E só num parágrafo vai se referir à ilicitude. O que o professor Rafael Petef, lá da Federal de Santa Catarina, diz. Você até pode argumentar, veja, como já está no parágrafo, é possível entender, portanto, que continua a ilicitude. Aí eu pergunto, mas por que vai escrever um texto legal que precisa fazer uma espécie de um malabarismo interpretativo para manter o que já está escrito? Né? Essa é uma coisa curiosa. Passando da questão da ilicitude, o que vai tornar muito ampla a discussão a respeito de quais são os atos que geram indenização. Porque até então tínhamos uma clareza em relação aos atos ilícitos e agora a palavra ilícita saiu do caput do artigo. Isso é muito representativo em termos de hermenêutica jurídica. Passando para o segundo ponto, que é a questão do dano. Né? E a questão do dano, eu vou até colar aqui das minhas anotações, porque são muitas as possibilidades. A questão do dano, né, na disciplina da responsabilidade civil
tanto no Brasil quanto nos outros países de origem romano-germânica, é que o dano é a medida da indenização. Portanto, a vítima sabe o que vai receber a partir da demonstração do prejuízo que sofreu, e o autor do dano também tem a segurança de que só vai indenizar a medida do dano causado, nem mais, nem menos. Pois bem, na atual disciplina, a ideia da indenização pelo dano mudou, porque agora há outros critérios além do dano. Há, por exemplo, a ideia da indenização pela violação de um direito. Ou seja, eu posso escolher se eu quero receber uma indenização pelo valor do dano ou pelo impacto que tenha me causado a violação do meu direito. Boa sorte para todos nós com esse critério. É só até aí que a lei vai, né? Além disso, a gente tem a ideia de restituição ao estado anterior, o que é um retrocesso, porque a restituição ao estado anterior ignora, por exemplo, os lucros restantes. Porque se eu voltei ao estado anterior, eu não tive o lucro. Por quê? Porque eu não tive a chance de ter o lucro em decorrência da ação ilícita do agente causador do dano, né? Ou o melhor de todos, que vai ao encontro do que a professora Judite e o professor Cristiano já falaram. Ou a fixação do dano de acordo com a estimativa do juiz. Eu não estou inventando essa expressão. Ela está na norma. Estimativa do juiz. Passamos, então, aos tipos de dano. E isso é particularmente perigoso. Por quê? Porque até hoje, a legislação brasileira, especialmente a legislação civil brasileira, entende que, no que diz respeito a relações contratuais, e até mesmo a discussão sobre se nas relações extracontratuais isso seria superado ou não, a indenização é apenas os danos diretos e imediatos. Ou seja, não se fala em danos hipotéticos, não se fala em danos imaginários, né, não se fala naquilo que está distante, que eventualmente até pode ser uma consequência de um complexo causal, mas é distante. A partir do texto da reforma, expressamente serão indenizáveis danos indiretos, danos futuros, danos probabilísticos, danos estatísticos e danos punitivos. Eu não estou fazendo paráfrase. Essas expressões todas que eu acabei de citar são entre aspas dos artigos da parte da responsabilidade civil. A questão aqui é que, né, como a professora Judite já mencionou, o professor Cristiano também, eu tenho pena da indústria dos seguros. Porque será impossível saber quais serão os danos indenizáveis. E eu também tenho pena da classe empresarial brasileira, que a partir de agora indenizará todo e qualquer dano, porque, venhamos, convenhamos, probabilísticos, futuros e estatísticos, cabe qualquer coisa aqui. Mas não para por aí. Há ainda uma questão específica relacionada ao dano moral, que a professora Judite já mencionou, né? Então, houve manifestações de membros, né, da comissão elaboradora, no sentido de que o dano moral no Brasil, ele é muito brando. Ele não serve para a tal da função pedagógica ou a função preventiva da responsabilidade, razão pela qual seria importante transformá-lo numa punição, numa sanção. Então, criou-se um artigo que tem diversos parágrafos, que é o artigo 944. Inseriram-se novas normas no artigo 944, para prever que há uma série de critérios para se fixar o dano moral. Até aí, ok, a gente até poderia discutir qual critério, mas um pouco de critério para o dano moral não seria, assim, um grande problema. A questão é que vem depois, é de que, se a critério do juiz, a ofensa perpetrada ou a conduta prévia anterior do causador do dano recomendar, o valor fixado a título de danos morais pode ser multiplicado por 4, a fins de aplicar uma sanção à empresa ou à pessoa causadora do dano. Uma das hipóteses é que esta empresa ou esta pessoa já tenham sido sancionados administrativamente, por exemplo, uma multa do PROCON ou uma agência reguladora. E aí fica mais curioso ainda, porque a pessoa já foi punida administrativamente por sua conduta, vamos dizer assim, de pouco respeito à legislação, e aí depois ela vai ser punida de novo, vezes 4, sobre aquele valor. A única conclusão que eu consigo extrair daqui é que nós iremos criar uma próspera indústria do dano moral. E haverá muitos processos, muitos litígios e muitas oportunidades para a advocacia. A advocacia, que eu diria, não tão
compromissada com o futuro do país. Então, hoje a gente já tem um problema de excesso de litigiosidade. Hoje a gente já tem um problema de litigância predatória que assola os tribunais. Não há dúvida nenhuma que uma cláusula que multiplica dano moral por 4... Imagina um voo atrasado. Hoje, se você, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Se você pega um voo que atrasa, pouco tempo depois você começa a receber mensagens não solicitadas de pessoas querendo comprar o crédito que vocês nem sabem se tem ainda ou não em relação àquele voo atrasado. Imagina se o dano moral for multiplicado por 4, onde nós vamos parar com isso. Por fim, para concluir, eu queria falar que além, portanto, né, da repaginação da ilicitude, da repaginação do conceito de dano e, por conseguinte, de nexo, porque o dano probabilístico cria a possibilidade da discussão do nexo causal probabilístico e não do nexo causal tido com razoável grau de certeza, é o que nós temos hoje. Porque certeza causal, o professor Celso Laffer está aqui do meu lado, eu não vou entrar nesse mérito, é algo difícil da gente estabelecer. Mas eu queria chamar a atenção para um último ponto, que é, além disso, ao mesmo tempo, então, que se quer inserir uma carga sancionatória muito grande, um aumento das indenizações, um aumento das modalidades de dano, a retirada da ilicitude, há uma incoerência, porque, ao mesmo tempo, se propõe redução de deveres de cuidados básicos. A professora Judite mencionou um artigo que eu, como advogado, me incomoda muito, que é esse artigo que quer retirar a possibilidade de responsabilidade civil por negligência, imperícia ou imprudência do advogado, especificamente do advogado. Mas há um outro que também me preocupa, que é sobre a indenização pelos danos decorrentes do uso da coisa, né? Que talvez aqui no Brasil o caso mais comum seja do filho menor que pega o carro do pai ou da mãe e comete algum ato ilícito dirigindo esse carro. E a atual regra é que o pai e a mãe respondem. A partir da nova regra, pai e a mãe poderão alegar que o uso da coisa se deu contra a sua vontade. E a partir daí, saírem ilesos do dever de indenizar. Então basta dizer, mas eu não deixei meu filho pegar meu carro. E seria suficiente. Eu não deixei meu filho pegar minha arma que estava no cofre escondida. Isso seria suficiente. Então, além dos problemas conceituais muito explícitos, há ainda uma incoerência, porque se quer tornar mais rígido o regime como um todo, por que regras como essa que abrandam temas aliás, tão sedimentados, né? Como todos, aliás. Então, me valendo de uma frase que a professora Judite costuma usar ao fim de palestras sobre o PL, né? E aí, para poder honrar o professor Celso Laffer com a capacidade de síntese, eu vou apenas resumir o nosso sentimento, que a gente acaba de passar, e tentar passar para todos os senhores e para todas as senhoras aqui hoje, é que nós não gostaríamos que os senhores e as senhoras dormissem essa noite. Nós gostaríamos que os senhores refletissem e pensassem e procurassem, de alguma maneira, dentro do seu âmbito de atuação, não só espalhar a notícia do risco e do tsunami jurídico que estamos prestes a enfrentar, mas também de como colaborar para que isso não aconteça. A verdade é que o projeto já está em trâmite no Senado, ainda não tem relator designado, tampouco os membros da comissão foram designados, mas ele é um projeto de lei. Né? E aí, como bem disse a professora Judite e o professor Cristiano, não havia protestos em praças públicas a favor de um novo Código Civil. Não havia clamor popular para que nada disso acontecesse. E, venhamos e convenhamos, né? Em um período em que a gente discute reforma tributária e outros temas tão caros ao país, qual é a necessidade de colocar o Congresso Nacional para gastar tempo com este texto? Então, é nesse sentido que eu concluo a minha fala, mais uma vez agradecendo a atenção de todos e agradecendo o convite que me foi feito. Obrigado aí pelas falas, muito interessantes, contundentes. Recebemos aqui, a gente tem ainda mais uns 20 a 30 minutos aí para responder algumas perguntas. E depois a gente também vai dar um tempinho para uma conclusão, né, dos palestrantes aqui. Eu vou fazer primeiro uma pergunta do Lucas Lacerda, da Folha. Ele mandou 3 perguntas como bom repórter, mas a gente só vai poder fazer uma. Né? Depois, se quiser, eu posso enviar as perguntas do Lucas para a professora e eles podem continuar a conversa. O Lucas fez uma pergunta que é a seguinte. Fala-se que essa reforma... Essa proposta de reforma, né, ela se choca com leis recentes ou em discussão.
né? Ele citou aqui como exemplo de uma lei recente, a de juros, e com uma lei em discussão, a de responsabilidade das plataformas digitais. A professora Judith aqui comentou que tem uma ampla área aí de direito digital que entrou nessa proposta. Então, a pergunta dele é, poderiam explicar esses dois casos, né, no caso da lei de juros e da lei de responsabilidade fiscal, o que está em possível rota de colisão e se há outros casos também? Vou começar, mas ajudem. Sim, isso é outra das incongruências e das coisas inexplicadas. Veja, é agregado ao Código que, como eu disse, é uma lei destinada a durar, portanto, ela deve recolher apenas aquilo que, cito o professor Reale, já foi experienciado pela sociedade, está assentado na doutrina de jurisprudência, uma coisa que transforma todo dia, que é a questão das plataformas, das redes, enfim, do chamado direito digital. Então, o livro, o Código Civil também, essa outra jabuticaba, ele tem um livro acoplado ao código de algo que está mudando todo dia. E quando eu digo todo dia tem uma regra, inclusive, que refere o Skype, que já não tem mais. Há poucos dias o Skype foi fechado. Então, vejam a incongruência. Esse livro do direito digital ele é muito, muito curioso por tudo. Por existir, por ser feito numa técnica que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, não é? O professor Cristiano lembrou bem algo que o professor Menezes Cordeiro, da Universidade de Coimbra, que esteve aqui falando do Código, referiu com razão. Ele disse, se pode dizer que o direito é uma ciência? Ciência requer laboratórios. Quais seriam os nossos laboratórios? Os nossos laboratórios são a história e o direito comparado, contrastando as nossas regras e as soluções com aquilo que já foi construído verticalmente ou horizontalmente, quer dizer, no plano do direito comparado, no plano da história, nós testamos se a solução é boa ou se não é boa, se tem, não é? Podemos aí fazer os nossos testes. Bom, eu posso dizer o seguinte, não existe no mundo, e o mundo está em processo de ebulição em matéria de regras sobre o direito digital em geral, sobre o controle, sobre o não controle, enfim, transparência, rastreabilidade, toda essa questão, pois aqui isso está codificado, isto é, congelado. Porque codificar é um pouco congelar. Não é? Segundo, tem o problema dos juros. Também, aqui sai depois de uma discussão imensa. Eu me lembro que eu comentei em 2002, quando escrevi os comentários ao Código Civil, comentei sobre juros. Eu acho que hoje, se eu tivesse que refazer os meus comentários e fazer um pouco do histórico, isso aí ocuparia tantas e tantas páginas. Tais foram as idas e vindas da jurisprudência, das leis, etc. Pois então, agora, no ano passado, 2024, né? Foi. 2024, se adotou uma lei, boa ou ruim, não importa, uma lei que tentou consolidar e dar segurança à matéria. Vocês imaginam a importância dos juros para a economia nacional, não preciso dizer mais, né? Pois então, agora volta tudo a um outro critério. E tem ainda, eu acho que esse é o mais escandaloso, os seguros. Nós tivemos, isso eu fui testemunha pessoal, nós tivemos uma elaboração legislativa exemplar nesse país, porque a gente não deve falar só do que é esdrúxulo por ruim, mas também do que é esdrúxulo por raro e bom. E a elaboração da Lei Geral de Seguros foi exemplar. Desde 2002, eu tenho participado de congressos, de encontros, de seminários em vários estados do país, ouvindo todo o universo das pessoas que são atingidas pelos seguros, segurador, consumidor, ressegurador, enfim, companhias, empresas estrangeiras e tudo mais. E desse amplíssimo debate democrático, por um lado, mas a democracia, não a democracia do parlamento, porque isso é para ser feito pelo parlamento, nós temos que fazer a democracia do melhor argumento, não é? E não da igualdade de todo o argumento. Não é? E isso tudo foi feito, foi elaborado, passou por vários filtros, e no dia,
se eu não me engano, 17 ou 23, Helena. Eu acho que, bom, foi aí, entre 17 e 23 de dezembro do ano passado, quer dizer, recentíssimo, foi aprovada a Lei Geral de Seguros. Hã? Dia 9, professor. Dia 9, pronto, errei. Então, dia 9 foi aprovada, entrou em vigor a Lei Geral de Seguros, que é essa lei que durante 23 anos foi pensada, discutida, refinada, elaborada, ouvindo-se todo mundo. Pois agora acabou de uma penada e com regras realmente estranhíssimas. Vocês podem imaginar, já falar em contratos simétricos em seguro é um pouco estranho, não é? Há um livro belíssimo de um autor italiano que se chama A Boa-Fé no Contrato de Seguro, em que ele mostra isso como a profissionalização e a empresarialidade do contrato de seguro muda o polo, e hoje é a empresa de seguro que tem o dever de se informar, né, sobre dados estatísticos, etc. Não que a pessoa segurada, a empresa segurada não tenha o dever de informar, mas isso é um contrato assimétrico, pelo menos do ponto de vista informativo. E aí começa a se falar aqui em contrato simétrico de seguro. Mas se fosse só falar bonitinho, não tinha problema nenhum. O problema todo é que se estabelece uma regra como se fosse a regra geral, não é? Que é a vedação ao aumento doloso do grau de risco, do risco, e essa regra não vai ser geral, vai ser absolutamente excepcional, porque ela é apenas para aqueles contratos que são exceção no direito de seguros, que é um contrato de seguro paritário, né? Então, enfim... Se puder só acrescentar, professor, acho que tem um outro regime que é muito gritante, essa questão, vamos dizer assim, de uma gana alteratória, uma gana de alteração, que não condiz com o regramento contemporâneo que é recente, que são os fundos de investimento. Isso. Os fundos de investimento tiveram uma evolução legislativa recente, em 2019, em que, finalmente, o legislador atribuiu aos fundos de investimento uma natureza jurídica, porque havia uma dúvida gigantesca na doutrina sobre o que era um fundo de investimento. De um jeito ou de outro, a lei foi lá e atribuiu uma natureza. A partir daí, a Comissão de Valores Imobiliários, né, que é o órgão responsável por disciplinar todo o mercado brasileiro, fez um esforço muito grande, convocou audiências públicas, e isso resultou na resolução CVM 175, que é hoje o marco legal, embora não seja lei, dos fundos de investimento. E a Comissão de Valores Imobiliários se manifestou expressamente se dirigindo à comissão elaboradora, pedindo que não mexessem nos fundos de investimento, porque há regras ainda em processo de absorção, de compreensão pelo mercado. E qual foi a orientação da comissão? Mexeu, de novo, nas regras de fundo de investimento, né? Então, isso dá uma dimensão bem clara dessa ideia, vamos dizer assim, de renormatização ampla dos setores econômicos. Porque ninguém pediu. Foi o contrário. Por favor, não mexam em fundos de investimento. E lá está a mudança. Fazer um acréscimo rápido sobre o direito digital. O direito digital tem sido anunciado como talvez a principal razão para que nós tenhamos um novo Código Civil. Mais do que isso, tem sido também empregado como a razão pela qual a reforma, além de necessária, é urgente, porque nós não poderíamos ficar sem o direito digital no mundo de hoje. Eu recordo que os 3 modelos principais de códigos civis para o mundo todo são de 1942, 1900 e 1804. Esses são os principais códigos do mundo. Não me parece que França, Alemanha e Itália estejam menos no mundo digital que nós outros brasileiros. E a leitura do texto, que é sobre o que nós temos nos concentrado, evidencia o quão inverossímil essa justificativa, porque no livro Direito Digital figura um artigo muito curioso, que é o 2027-S, que diz o seguinte: as situações jurídicas digitais estão submetidas, entre outras, às normas de direito contratual, direito do consumidor, direitos autorais,
direitos de personalidade e de proteção de dados pessoais, a observância da boa-fé, da função social e da transparência, bem como as normas e termos de uso estabelecidos pelas plataformas e serviços digitais envolvidos, desde que não contrariem a legislação brasileira, sobretudo as normas cogentes ou de ordem pública. Essa regra, ela é um sintoma do vazio normativo também do direito digital, porque é a primeira vez que eu leio um texto de lei que, na verdade, apenas diz, olha, se você quiser saber como é disciplinar o direito digital, olhe em outro lugar, porque você tem que considerar normas de direito privado, dentre outras, para saber como isso vai ser regido. Eu não tenho tempo de explicar isso com mais minúcia agora, mas o direito digital é caracterizado também, fortemente, por vazios normativos, vagueza semântica. Ele é uma peça de propaganda, que vai dizer, uma peça de populismo jurídico, vai dizer, olha, se o Código Civil não for alterado, eu não sei como é que nós vamos fazer uma chamada de vídeo. Sim, nós sabemos como nós vamos fazer uma chamada de vídeo, como nós vamos fazer uma compra. O Código Civil, pela estabilidade que ele tem, ele rege bem as situações da vida comum. O que não significa que nós precisemos de regras para as novas tecnologias. Agora, o último lugar onde essas regras devem figurar é um Código Civil. Eu acabei de escutar uma reportagem sobre inteligência artificial que dizia que vai haver uma mudança muito grande em 3 anos e uma maior ainda em 6. O Código Civil é feito para durar durante décadas. Sob a minha perspectiva, é inexplicável a tentativa de inserir um livro sobre direito digital dentro do Código Civil. É praticamente uma contradição em termos. Era esse o acréscimo que eu queria fazer, Otávio. Curiosamente, professor Zanetti, o mesmo senador Rodrigo Pacheco nomeou uma comissão também de pessoas da sociedade, do ramo do direito e fora do ramo do direito, para elaborar um projeto de lei da responsabilidade das plataformas digitais, que tramita também no Senado. Então, assim, são iniciativas do próprio senador. É curioso. E esqueci, Lucas Lacerda, de um outro dado importante. Há alguns anos, elaborou-se também, sem ninguém pedir, um novo Código Comercial, que retiraria toda a matéria relativa às relações jurídicas entre empresas do Código Civil, na qual foram unificadas, né, pelo Código de 2002. Esse Código Comercial tramitou um pouco aos trancos e barrancos, até que, em 2019, ele começou a dormir. Todo mundo tinha mais absoluta certeza de que ele estava num sono de Branca de Neve. Muito bem. Eis que, se não quando, anteontem, para surpresa geral, alguém curioso, algum estagiário curioso que vai lá todo dia e examina a página do Senado, vê que o Código Comercial volta a tramitar. E volta a tramitar, não sabe qual foi o senador que teve essa iniciativa, não é? Mas, com isso, ele já retira grande parte do Código Civil. Então, vejam, incongruência. Se tivesse que pôr um título, eu diria: incongruência é o teu nome. Nós temos, no máximo, mais 20 minutos. Então, eu sugeriria que a gente separasse 10 minutos para mais 2 perguntas e mais 10 minutos para conclusões finais e também o professor Celso Laffer fazer a sua conclusão final. Então, nós temos aqui dois blocos de perguntas que já foram um pouco tocados, mas que talvez dê para a gente aprofundar um pouquinho mais. A Dirlene Silva, por exemplo, que é uma economista do Rio Grande do Sul e que é muito ativa nas redes sociais, a Dirlene está ali, sua conterrânea. Ela tem um trabalho muito importante nas redes sociais, de esclarecimento, de questões relacionadas à economia. Ela faz uma pergunta que também já chegaram de outras pessoas, como, por exemplo, do Fernando, no seu sobrenome. Quem é e o que está por trás dessa iniciativa? A Dirlene foi um pouco mais específica. Quais são as motivações concretas e urgentes? E o que justifica essa iniciativa agora? Vocês já falaram um pouco, mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais, né? E eu também, para mim, ficou uma pulga atrás da orelha, assim. Por que atribuir ao judiciário tanto poder? Isso não é um pouco até estranho nesse momento, até que existe um certo desconforto entre o Congresso e o judiciário? Quer dizer, esse negócio passa, esse negócio? Essas perguntas, Dilene, eu tenho me feito desde final de agosto de 2023 e não encontrei respostas.
tenho feito essas mesmas perguntas e as respostas não vieram. O que nós podemos saber é apenas que isto é uma iniciativa que parte do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o presidente da comissão, ministro do STJ, cujos relatores gerais são o professor Flávio Tartucci e a professora Rosa Neri, e que o projeto a ideia de se fazer isso foi encampada pelo senador Rodrigo Pacheco, quando presidente do Senado, e até hoje, enfim, impulsionador dessa ideia. Isso é tudo que nós sabemos. Por quê? Qual a motivação? Eu tenho um pouco uma visão privilegiada sobre isso, na medida em que eu fui convidada de última hora, mas fui para fazer parte dessa comissão. E, embora contrária à ideia, resolvi, pelo menos, não dizer não antes de saber o que estava acontecendo. Eu fiquei cerca de 24 horas na comissão, porque depois da primeira reunião, no dia seguinte, por não ter encontrado resposta a essas perguntas, e também, confesso, um pouco espantada com o método que nos foi apresentado, mexer artigo por artigo, sem que tivesse uma diretriz, vamos mexer nisso, porque é necessário isso. Não, cada um podia dizer, uma comissão imensa, 38 pessoas, provindas de escolas de pensamento totalmente diferentes, com pensamentos muito diferentes entre si, poderiam mexer no que quisessem, não é? E, com isso, evidentemente, eu apresentei minha renúncia e saí. Mas, mesmo por não ter encontrado essas respostas, fica a dúvida. Alguém mais? Peraí, deixa eu ligar isso. Não, nessa não. Gostaria de falar alguma coisa? Tá bem respondido, professor Judite. Bom, nós temos aqui a Helena Chagas fez uma pergunta sobre a questão do custo Brasil, mas eu acho que já foi um pouco falado, então eu vou partir para a última, tá? O último bloquinho de perguntas é justamente o que se pode fazer, né? Então, por exemplo, a gente recebeu aqui uma pergunta do Dr. Paulo Penteado, né? Como angariar mais apoio na sociedade ou na esfera política? A Dirlene também fala como instituições jurídicas, universidades, sociedade civil organizada podem e devem fazer para ampliar essa discussão. A Gláucia Coelho também, do escritório Machado Meyer. Estão ocorrendo conversas com os parlamentares para explicar esses riscos, porque como ampliar esse debate para além do meio jurídico, né? Então, acho que a gente podia tentar falar um pouco isso, quer dizer, como é que andam no próprio Congresso? Quer dizer, há parlamentares que têm conhecimento jurídico. O próprio senador Pacheco é uma pessoa que tem conhecimento jurídico, né? Está tendo esse tipo de discussão? Como é que está essa questão no momento? E com isso a gente conclui a parte de perguntas, aí a gente pode ter uma conclusão final, né, dos palestrantes e do Dr. Celso Laffer. Começo também pedindo o auxílio aqui. Nós somos, eu fui, mas meus dois colegas e outros tantos que estão envolvidos nessa tentativa de esclarecimento, nós somos professores de direito. Nós não temos instâncias políticas próprias, nós. Então, o que nós temos feito é justamente essa tarefa de esclarecimento contínuo, cotidiano. Temos andado pelo Brasil afora, de norte a sul, a fazer palestras, publicamos um livro, vou fazer aqui a propaganda, não é? Mas um livro, porque temos um boletim que sai cada 15 dias e, às vezes, até semanalmente, veiculado pelo canal Arbitragem, @canal Arbitragem, são boletins que saem sob a guarda do Instituto de Direito Privado de São Paulo, Instituto de Estudos Culturalistas, com pequenos artigos, 5, 6, 7 páginas, com aspectos específicos, com críticas. Um livro já foi lançado agora, mês de março ou abril, e já temos material quase que para um outro livro. Então, a nossa instância é essa. O que nós podemos fazer é essa tarefa de esclarecimento. Me parece que cada um que tenha... Porque agora a instância é outra, agora a instância é política, não é? Então,
todos que tiverem a possibilidade de acesso, seja institucional, seja até pessoal, a essa instância, devem agir, mas antes de agir é preciso esclarecer, não é? Então, isso é que nós temos feito. Mas, evidentemente, apenas esclarecer é uma parte do problema, né? Tem a parte mais importante agora, que é justamente de uma atuação, se for por meio, né, de instituições, de associações, da sociedade civil, muito melhor, não é? E é isso que precisamos. E, claro, que sempre que nossa grande aliada a isso é a imprensa. Esse assunto parecia que estava transparente para a imprensa, transparente no sentido de não visível, não transparente no sentido de esclarecido. A imprensa não ouvia. E começou, felizmente, a ver, não é? Folha de São Paulo, o Estadão fez um maravilhoso editorial, podcast da Thaís Bilensky e do Toledo, outros jornais têm também cada vez mais dado atenção a essa temática. E é o que nos cabe, porque, né, aliados, imprensa e, vamos dizer, essas instituições da sociedade civil, acho que talvez possamos fazer a tarefa de convencimento, que já chegamos dos nossos colegas, porque um dado importante, eu estou nesta luta faz 1 ano e meio. Até hoje eu não encontrei nenhum colega, advogado, ou professor, que apoiasse esse projeto, que não fosse ligado à comissão, que não fosse membro da comissão. Todos os outros, basta abrir e ler, que são contra. Então, o convencimento tem que ser agora também das instâncias políticas. Acho que o Cristiano tem também um dado importante para trazer esse nosso resposta. Professor Cristiano, professor Doron, eu sugeriria que a fala de vocês agora já fosse uma fala de conclusão, tá? A sua e depois do professor Doron, e aí eu vou passar a palavra para o professor Laffer. Vou aproveitar a chance, então, para concluir. 2 pontos. O primeiro deles a nós corresponde debater o texto com seriedade. E isso talvez seja mais difícil do que parece, porque na semana passada nós tivemos um evento organizado pela professora Gisela Sampaio, da Universidade do Rio de Janeiro, que foi censurado pela Ordem dos Advogados, que é algo que é impensável no Estado democrático de direito. O evento estava marcado, já havia sido divulgado pela Ordem dos Advogados, quando, por razões que nós não sabemos quais são, sobreveio a orientação que o evento não mais seria realizado. Isso é surpreendente e, ao mesmo tempo, significativo. Surpreendente, porque não se espera algo dessa natureza em 2025, e significativo porque, na minha percepção, esse texto não resiste ao debate. Quanto mais ele vem à luz, mais difícil é defendê-lo. Segundo ponto. Será realizado. O evento será realizado na PUC. Será realizado na PUC do Rio de Janeiro, que gentilmente acolheu, de última hora, o evento que, insisto, estava organizado para que fosse realizado na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Segundo ponto. A quem interessa a insegurança jurídica? Há muitas perspectivas a respeito. Nós falamos sobre, essencialmente hoje, né, sobre relações econômicas, o que, claro, põe também em xeque a atividade empresarial, em larga medida, né? Mas essa pergunta é uma pergunta que pode ser respondida mais amplamente, né? A quem interessa a insegurança jurídica, né? A insegurança jurídica, ela interessa só ao mais forte. Só o mais forte. Onde a gente não tem regras, onde a gente não tem critérios, impera a lei do mais forte, que é, na verdade, o combate que historicamente o direito faz. O direito foi criado e vem sendo desenvolvido para ocupar o lugar do arbítrio. Se nós temos um texto legal caracterizado por regras incompreensíveis, indecifráveis, é um convite para que o mais forte abuse do mais fraco. Então, um Código Civil com essas características é prejudicial à sociedade como um todo, e, por isso, ele é um texto que tem que ser discutido e exposto. Nós temos que falar sobre isso.
Às vezes dá a impressão que o Código Civil é de menor importância. Muito ao contrário, o Código Civil é de maior importância. Ele funciona tão bem que a gente não fala sobre ele. Ele é muito diferente da legislação tributária, que todo mundo critica, mas tem muita dificuldade de saber o que colocar no lugar. O Código Civil funciona bastante bem, obrigado. Ele pode ser aperfeiçoado. Mas se nós substituirmos aquilo que foi feito ao longo do tempo por o que está sendo apresentado, nós vamos renunciar à função que o direito exerce em qualquer sociedade, que é uma função ordenadora dos comportamentos. Nós vamos renunciar a essa função ordenadora em prejuízo de nós brasileiros. Em prejuízo, insisto, de nós brasileiros. Nós vamos relegar a nossa vida, as nossas decisões a soluções desconhecidas. Nós vamos caminhar para trás e eu não sei quanto tempo seria necessário para que nós voltássemos onde nós já estamos. Insegurança jurídica, com isso eu concluo, interessa só ao mais forte. Obrigado. Eu queria acrescentar uma rápida palavra e também para a guisa de conclusão, de que, como a professora Judite falou, o professor Cristiano também, não nos parece, e nós temos nos debruçado sobre esse texto, que é um calhamaço, né? Ele é dessa grossura, já tem mais de um ano. Né? E depois de muito ler, muito refletir, não nos parece que ele seja passível de conserto. Isso é importante dizer. Por quê? O professor Cristiano apontou um aspecto relevante. A ideia, por exemplo, de paridade e simetria está espalhada pelo projeto inteiro. Então é muito difícil de simplesmente consertar um artigo ou outro, que vão passar outros. Né? Eu dou outros dois exemplos. Por exemplo, dois motes que são muito caros à comissão elaboradora, que é a ideia da família digital e a ideia da herança digital, né? Que são propagandeados como inovações urgentes e necessárias. Os dois temas têm dois regimes previstos no projeto. Um nos livros específicos de família e sucessões e outro no livro de direito digital, que inclusive é contraditório com o primeiro. Se pelo menos falasse mais ou menos a mesma coisa. E aí é que eu estou pegando a parte pelo todo. Ou seja, além desses, há uma série de outros. A ideia da consumerização do direito contratual é espalhada integralmente. Foi inserido um contrato, supostamente um novo contrato típico, né, que é essa prestação de serviços digitais, que tem regras para tratar da regulação da internet que colidem com o direito digital. Então, a verdade é que o trabalho que daria para consertar, ou vamos dizer assim, para acomodar o que é possível fazer, é um trabalho tão intenso que faz mais sentido abandonar este texto e, eventualmente, produzir pequenos projetos de lei para temas específicos, como a família digital, como a herança digital, e tratá-los especificamente. Que eu contei, o Código Civil já teve pelo menos 24 leis que o alteraram desde 2002. Não é um pecado alterar o Código Civil. Aliás, é algo corriqueiro. É um pecado destruir o Código Civil. É um pecado repropor um Código Civil, e a gente tem dito isso aqui há muito tempo, um novo Código Civil, baseado em critérios e conceitos que nem nós, da doutrina brasileira, conhecemos. Né? Ou seja, é uma proposição, quase que um lançamento de um desafio. Vamos lá, doutrina, vamos aprender juntos algo novo. Então é esse o recado que eu queria dar. Não me parece possível consertar o projeto de lei. Professor Sérgio Laffer, para concluir aqui nossa conversa. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito à professora Judite, ao professor Paulo e ao professor Cristiano a esplêndida exposição conjunta que fizeram sobre um tema da maior importância, cujo relevo em matéria de impacto na vida do Brasil e dos brasileiros, eles destacaram de maneira límpida. A professora Judite, com razão, disse que, enfim, os três batalham como professores de direito sobre aquilo que eles acham, com toda razão, é uma iniciativa que deve ser arquivada. Nós estamos fazendo essa reunião aqui no
da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que se dedica a políticas públicas e que é também um esforço de think tank pensando sobre os rumos do país. Não? Diferente daquilo que foi, por exemplo, a exposição da professora Judite no Instituto dos Advogados de São Paulo, porque aí ela estava falando para os juristas e para os advogados, que era um ponto importante para ser exposto, mas dentro de um universo diferente. Então, isso se insere bem nessa nossa temática. Eu vou, para concluir o meu agradecimento, fazer duas considerações. Foi muito discutido o capítulo de risco. Então, o risco da responsabilidade, nas obrigações, nos contratos, no uso das cláusulas gerais, sem nenhum tipo de parâmetro, não? E cláusulas gerais sobre as quais não há uma sedimentação da doutrina e da jurisprudência. Bom, e seguros, evidentemente, onde o tema se coloca, porque, afinal de contas, é disto que o negócio de seguros trata. Pois bem, um economista conhecido, que é o Frank Knight, fez uma distinção entre risco e incerteza. Risco eu posso mensurar. Incerteza tem como característica a sua dificuldade de mensuração. O que eles estão com muita clareza colocando para nós é de que não é que esse código vai gerar um risco para a segurança jurídica, ele vai colocar um risco colossal para a incerteza jurídica afetando a vida de todos nós. Qualquer empresa mais abrangente, dessas que estão submetidas à CVM, tem o que se chama compliance, não? E o pessoal de compliance adora o papel que eles desempenham em matéria de compliance e em matéria de preceitos, eles são mais volumosos do que o projeto do Código Civil. Pois uma das exigências de compliance é a avaliação de risco da empresa. Então, como é que eu avalio o risco da empresa? Riscos maiores, riscos menores, riscos de operação, riscos de meio ambiente, riscos financeiros. Será impossível, se este código for aprovado, fazer qualquer avaliação de risco minimamente responsável, porque escapará da vida de uma empresa poder apropriadamente avaliar risco. Ela vai avaliar o tamanho da incerteza. E o tamanho da incerteza é um dado sério para a vida econômica do país. Bom, e para terminar, como professor de filosofia do direito, lembro que a Hannah Arendt faz uma distinção entre work e labor. Não, work é o que tem a duração. Os códigos civis, ou o código, tem a preocupação de ser work, tem a preocupação de ser durabilidade. Foi o Código Civil francês, o alemão, o italiano, e a aspiração do Código do Clovis, como depois este código de 2002, que é o Código Reale, foi uma preocupação com a durabilidade, não? Com a durabilidade de uma construção jurídica de grande relevo para a vida individual de todos nós. O professor Reale dizia que o Código Civil é a constituição do ser humano. Não do... Muito bem. Então, isto é um dado importante. O labor é aquilo que entra no metabolismo da espécie, não? E entra no capítulo do metabolismo do direito. O direito, hoje em dia, é cada vez mais labor e cada vez menos work pela alteração legislativa permanente. Você atinge a constituição do homem simples, do homem normal, mexendo no Código Civil, que ele comporta sempre alterações, comporta como comporta a Constituição de 88, e vem comportando. Mas você não vai jogar fora a Constituição de 88 e o seu adquirido, você não vai jogar fora o Código Civil e o seu adquirido para a vida brasileira. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e muito honrados em termos tido o prazer de ouvi-los tão substantivamente. Muito obrigado.